Sexto ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Lucas, seja muito bem-vindo. Essa é uma aula de história. E eu queria começar te perguntando o que é essencial para a vida humana. A resposta ela é muito simples: a água. Sem água, nós indivíduos não podemos viver. A gente depende exclusivamente da água para nos mantermos vivos. E há muito tempo atrás, há 4.000 anos, alguns grupos humanos precisaram muito de água e eles só foram encontrando água em pontos muito específicos do mundo, as regiões que tinham rios e que tinham lagos. Muitas pessoas, por não terem rios e lagos, precisavam ficar se movimentando pelo mundo o tempo todo até achar um lugar assim para elas poderem ficar, produzir seus alimentos, viver e ter acesso à água. Esse processo de busca incessante pela água e de um lugar para poder se viver não aconteceu só no lugar em que a gente vai estudar hoje, mas aconteceu em vários lugares do mundo. Mas hoje nós vamos falar particularmente de uma região que está na região do Oriente Médio, ali no continente asiático, e é uma região conhecida como Mesopotâmia. A expressão Mesopotâmia significa entre rios. Potamos vem de rios e meso de entre. E nessa região que está cercada por 2 rios, muitas pessoas encontraram oportunidade de vida, oportunidade de construir suas casas, de produzir seus alimentos e de viver sem precisar ficar se teletransportando, mudando de um lugar para o outro. Entretanto, vários grupos humanos foram viver nessa região e isso vai ser pano para conflito, pano para guerra, porque esses vários grupos humanos, eles não são iguais e por vários momentos alguns vão querer mais espaço do que os outros, isso é normal. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre esses povos, qual é o legado deles, o que sabemos sobre esses povos que montaram suas primeiras cidades há 4.000 anos atrás. Para você entender a diversidade popular, eu vou listar para vocês aqui alguns povos muito famosos que foram viver entre os rios Tigre e Eufrates, na região da Mesopotâmia. Estamos falando dos sumérios, dos caldeus, dos acádios, dos babilônios e dos assírios. Tiveram outras migrações, outros povos também foram viver perto dessa região. Alguns conseguiram conviver juntos, outros não, outros já chegaram com um tom de invasão, com um tom de guerra, tentando expulsar um povo para poder ficar ali naquela região, para poder dominar aquela região, certo? A Mesopotâmia, ela faz parte de uma região também que a gente chama de crescente fértil, por ser uma região onde a vida humana se adaptaria muito fácil. A região do crescente fértil envolve o rio Nilo, envolve todas as regiões que estão entre o Oriente e o continente africano e que são fáceis da vida humana se instalar, da vida humana acontecer. Nessas regiões foi desenvolvido um conhecimento de planta e colheita, ou seja, de agricultura, muito bom. E também foi desenvolvido um conhecimento muito bom de domesticação de animais. Então, não só a presença da água, mas a vida em comunidade, a vida com o outro, foi importante para que os humanos descobrissem como se alimentar bem e como produzir alimentos não só para si, mas para gerar riquezas. E que conhecimentos são esses, por exemplo? Os sumérios desenvolveram um sistema de escrita, onde eles conseguiam discriminar quantas riquezas as pessoas tinham, qual era a herança que essa pessoa tinha.
Eles conseguiam registrar também se a pessoa tinha dívidas e eles conseguiam registrar quantidades. Então eles usavam, né, um objeto de metal chamado cunha, que é um objeto em que na argila ainda mole eles iam fazendo carimbos, de maneira que esses carimbos eles se tornavam símbolos que representavam tudo isso que eu falei para vocês. Esse modelo de escrita é conhecido como cuneiforme, né, pelo uso da ferramenta da cunha, como eu expliquei para vocês. Os sumérios também foram responsáveis pela criação de um sistema que levasse a água do rio para regiões mais distantes dos rios. E como que eles faziam isso? Eles abriam na terra um esquema de veio, né? um esquema de trincheira por onde a água ia passando, como se fosse um encanamento feito sem os canos, feito só com os buracos na terra. Esses sistemas são chamados de diques, né, que facilitavam a chegada da água em outras regiões, para que as pessoas não usassem só a margem do rio como lugar de plantio, usassem também outras terras como terras férteis para a produção de alimentos. Os povos acádios, eles dominavam muito bem o conhecimento de como cuidar dos animais e como produzir alimentos através dos animais. Foi com os acádios que os seres humanos foram aprendendo a cuidar de bois, de carneiros, de cabras e de ovelhas e extrair desses animais o melhor que eles podem proporcionar: carne, lã, couro, leite, e a partir do leite, por exemplo, fazer outros alimentos como o queijo e o iogurte, tá? Não necessariamente os animais eram criados para o abate, né? Para gerar carne. Então, o interessante dos acádios é que eles viam nos animais várias possibilidades, né? Deles fornecerem coisas para a vida humana. Os povos babilônios foram governados sempre por um chefe de estado. E esse chefe de estado tinha que ter a capacidade de organizar os babilônios para que os babilônios convivessem em comunhão e obedecessem ao seu líder. Por isso, um exemplo muito importante do povo babilônio, de um líder, né, nesse caminho que eu estou mostrando para vocês, é Hammurabi, um líder político que ficou conhecido por criar um dos primeiros códigos legais, uma lei mesmo que organizasse a sociedade. Então isso é, de fato, um momento histórico muito importante. É a primeira vez que os seres humanos estão pensando na necessidade que tem as leis. São as leis que fazem os seres humanos conviverem, né, sem que haja muito conflito, para que todos possam viver num caminho sadio, de respeito uns com os outros. Então o Código de Hammurabi é um exemplo excelente, né, de como que é um conjunto de leis, um conjunto legal. Os povos assírios dominavam estratégias de guerra como ninguém. Aliás, eles não ficaram só na região do Crescente Fértil, né, entre os rios Tigre e Eufrates. Eles também avançaram na direção do Mar Mediterrâneo, que é um mar que faz conexão com muitas regiões da Europa. Então, os assírios dominaram regiões mais próximas do Mediterrâneo e isso facilitaria o comércio deles. Eles poderiam levar seus produtos até o Mediterrâneo e navios poderiam transportar esses produtos para vários pontos no continente europeu. Então, vejam a inteligência dos assírios, né, nesse processo de exploração de novos territórios, de conquista de novos territórios. Na região da Mesopotâmia, todos esses povos tinham uma alimentação muito rica. A base sempre foi coisas feitas com trigo e cevada, que são cereais muito comuns dessa região. Então, por exemplo, o pão é um alimento comum para eles desde 4.000 anos atrás até atualmente.
porque é uma região onde tem trigo com muita facilidade. Então, eles produzem coisas ligadas ao trigo, né? A cevada, por exemplo, é a matéria-prima da cerveja. Então, foi lá onde nasceu a cerveja. As primeiras cervejas, né, que foram tomadas nessa região do mundo. Então, era uma bebida também muito importante para esses povos. Mas eles também tinham uma certa riqueza de alimentos, né? Comiam, por exemplo, a lentilha, o grão de bico, o feijão, consumiam cebola, alface, uma fruta muito específica daquela região também, que é a tâmara, né? E a uva. E conforme eles foram trabalhando na cultura de plantar e colher, né? A agricultura, eles foram diversificando cada vez mais a sua alimentação e fazendo com que esses alimentos que eu fui falando para vocês estivessem cada vez mais constantes na mesa deles. Será que de alguns desses alimentos que eu falei aqui, você já experimentou algum deles? Acho que com certeza a maioria das pessoas já comeu pão, que é feito do trigo. Então isso é um pouco, né, do conhecimento de alimentação e de dieta dos povos lá da Mesopotâmia. E eles foram dominando também técnicas de como produzir alimentos, né? De como cozinhar os grãos, de como fermentar, né, o grão da cevada para gerar a bebida que é a cerveja. Então existe todo um processo, né, de você misturar aquele grão com a água e fazer com que aquilo se torne a bebida de fato, né? Até o simples fato de pegar o leite do animal para fazer o queijo e para fazer o iogurte exige um conhecimento que a gente chama de fermentação. Então o leite, ele precisa ser tratado, ele precisa ser transformado naquilo. Então esse conhecimento é muito importante. Atualmente nós consumimos essas coisas, ou seja, foram esses povos que deram pra gente a oportunidade da gente hoje poder consumir cerveja, da gente hoje poder consumir um leite, da gente hoje poder consumir um iogurte. Olha a importância cultural dos povos da Mesopotâmia. Bom, e conforme a produção de alimentos foi ficando cada vez maior, muitos povos da Mesopotâmia aproveitaram essa produção para trocar com outros lugares do mundo outros produtos que não eram de comum consumo, né? Tem um produto que eu não citei aqui, que é muito comum ali na região da Grécia, por exemplo, né? As coisas que são feitas de oliva, como o azeite, né? Ou a própria frutinha da azeitona, né? Que muitos também conhecem. Então, era uma possibilidade trocar coisas produzidas na Mesopotâmia com coisas produzidas pelos gregos, né? De fato, a gente tem que ler para saber se realmente isso aconteceu. Mas entendam que, conforme eles foram produzindo muito na Mesopotâmia, isso foi facilitando trocas com outros povos de outras regiões, o que a gente também pode chamar de comércio, né? Então o comércio foi uma atividade muito importante para os povos da Mesopotâmia. E para que esse comércio acontecesse de fato, eu vou mostrar para vocês também outros conhecimentos que os povos da Mesopotâmia foram desenvolvendo, né? Como, por exemplo, o conhecimento de transportes. Eles começaram a utilizar as rodas para poder levar as coisas, né, para os portos e para outras regiões. E além de usar as rotas, né, ao chegar num porto, ao chegar no limite de um território, era necessário um navio, né, uma embarcação para poder fazer o transporte do produto também pelas águas. Então eles desenvolveram conhecimentos de transporte por terra e de navegação, né, dos produtos comerciais. Isso foi fazendo com que a Mesopotâmia também ficasse cada vez mais movimentada, atraindo pessoas de fora que vinham não só na intenção de conhecer, dominar, conquistar, mas também que vinham na intenção de conhecer os produtos que aquela região oferecia. E a Mesopotâmia, os povos mesopotâmicos acabaram construindo cidades muito poderosas, como por exemplo Ur, Eridu, Lagash
Nínive. Então essas cidades se tornaram locais onde os turistas poderiam chegar e conhecer a cultura mesopotâmica, e conhecer a escrita, conhecer os alimentos, né, fazer relações comerciais e entender um pouco sobre esse território. Entenda que a esse ponto, né, para chegar no ponto de ter que criar uma cidade realmente, os povos mesopotâmicos já tinham uma população muito grande. E quanto maior é uma população, maior é a necessidade de um governo. Por isso, todas as cidades da Mesopotâmia tiveram um certo código de leis e tiveram pessoas trabalhando na política. Por isso nós chamamos essas cidades de cidades-estado. Cada uma tinha suas regras de funcionamento para que elas funcionassem de fato, né? E para que as pessoas se respeitassem ali dentro daquele território. Algumas cidades eram representadas por divindades. Então, na região da Mesopotâmia, era muito comum a prática de politeísmo. Cada região valorizava uma divindade, valorizava um ou mais deuses, e esses deuses mesopotâmicos, eles foram sendo construídos na história a partir dos elementos naturais, a partir das coisas da natureza. Então, vou citar para vocês, por exemplo, Shamash, que representava o sol, Anu, que representava o céu, e Sin, que representava a lua. Esses são deuses famosos do panteão mesopotâmico. Então, diversos povos que viviam nessa região cultuavam esses deuses. Alguns povos, como por exemplo os babilônios, que cultuavam Mamanduk, né, alguns povos tinham deuses específicos, né, inclusive, né, tinham templos nas cidades específicos para alguns deuses, tá? Mas por toda a região da Mesopotâmia era comum esse politeísmo. Quando um estrangeiro chegava, ele chegava e tinha contato também com essa religiosidade, né, mesopotâmica. As cidades da Mesopotâmia, elas começaram a ter prédios muito bem construídos, né, envolvendo o conhecimento de matemática, né, envolvendo um conhecimento muito bom de geometria, para que a construção ficasse ali erguida, não desse nenhum problema, né? Esses prédios, eles eram construídos ou para governantes, para poderem fazer uma administração do território, né, para poder organizar o funcionamento do território. Esses templos também eram construídos para motivos religiosos, né, por exemplo, de dedicação a um deus, né, aonde as pessoas poderiam escrever a história dessa religião, aonde as pessoas poderiam fazer rituais religiosos, e eles também eram construídos como lugares de armazenagem. Lembra para vocês que eu falei que os sumérios desenvolveram uma escrita onde eles poderiam, né, colocar ali registrado aquilo que as pessoas tinham, as quantidades de riquezas que as pessoas tinham. E essas coisas, elas precisavam ficar armazenadas para que as pessoas pudessem consultar quando elas quisessem. Então, esses templos também eram construídos em dedicação à cultura escrita, para as pessoas irem escrevendo, irem armazenando essas coisas. Algumas torres foram levantadas com um simples objetivo de entender o universo. Porque se eles entendessem o universo, isso facilitaria muito a vida deles, para eles registrarem o tempo, para eles entenderem a dinâmica de agricultura, quando ia chover, quando não ia chover. Então esses observatórios, né, do universo foram construídos também. Eles desenvolveram um conhecimento de astronomia que foi construído simplesmente na base da observação. Então pessoas dedicavam tempo da sua vida a observar o universo, para entender como o universo funciona e como a Terra funciona em relação ao universo. De maneira geral, na maioria das cidades da Mesopotâmia, você encontrava uma estrutura muito patriarcal. Isso significa que as pessoas que mais dominavam cargos políticos, né, eram homens. Mas isso também não quer dizer que a mulher não tinha espaço
na Mesopotâmia. Eu vou trazer para vocês aqui 2 exemplos muito importantes de mulheres que fizeram a diferença, né, nessa região do mundo. O primeiro exemplo é a rainha Zenóbia, que quando o marido dela morreu, quem assumiu o reinado do marido dela foi ela mesma. E ela liderou, né, um processo de expansão da região de Palmira, né? Ela só saiu do poder mesmo quando ela morreu, graças a uma invasão dos romanos na região de Palmira. Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês é a princesa Eureduana. Essa princesa, ela era uma sacerdotisa, né, e ela ajudou muito o pai dela em relações diplomáticas de um território para outro, né, levando, né, acordos e decisões de uma região para outra. Então, nesses 2 exemplos, você pode ver que muitas mulheres eram inteligentes, sim, elas estudavam para entender o funcionamento daquela região, daquele território, e muitas mulheres trabalharam, né, ajudando na administração desses territórios, né? E sem falar na administração familiar. Inclusive, no próprio Código de Hammurabi, existem trechos dizendo que no casamento, né, no Código de Hammurabi já se previa o casamento, que no casamento a mulher tivesse a mesma importância que o homem dentro da casa, e não que o homem fosse mais importante que a mulher, tá certo? Bom, eu encerro por aqui esse momento de exposição de informações sobre a Mesopotâmia. Você pode ler mais sobre esse tema e enriquecer e descobrir muitas outras coisas que não foram citadas nesse vídeo. Eu espero que você tenha feito suas anotações no caderno. Posta aí no Google Sala de Aula as fotos do seu caderno para eu acompanhar o que você aprendeu nessa aula.